Pode sentar. Queridos, palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Os irmãos, reverendo Edgar não se encontra conosco, teve que resolver uma situação agora no final da tarde, então me pediu para que trouxesse a palavra do Senhor. Nós vamos dar sequência ao Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor, fale ao nosso coração, instrua, ó Pai, a nossa vida para compreendermos as sagradas escrituras do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aí estudando o Sermão do Monte desde meados mais ou menos de setembro, outubro. Falamos um pouco sobre as bem-aventuranças, explanamos todas as bem-aventuranças e chegamos na conclusão das bem-aventuranças, que é a mensagem que o pastor Marcelo trouxe para a gente na semana passada, ao dizer que um perfil de um cristão autêntico, verdadeiro, de um bem-aventurado, daquele que vive na contramão do mundo, para viver a verdade do Evangelho, essa inversão de valores. Enquanto o mundo diz que bem-aventurado, que feliz é aquele que é rico, Jesus vai dizer bem-aventurado aquele que é humilde. Se o mundo diz bem-aventurado aquele que toma decisão no ímpeto, Jesus vai dizer bem-aventurado aquele que é manso. Se o mundo diz bem-aventurado aquele que de fato ganha todas as brigas, Jesus vai dizer que bem-aventurado aquele que são os pacificadores. Se o mundo vai dizer bem-aventurado, feliz aqueles que perseguem, aqueles que conseguem o que querem no seu punho, Jesus vai dizer, bem-aventurado os perseguidos pela minha causa, porque eles são a luz do mundo e o sal da terra. A partir de agora, Jesus vai mudar o seu discurso, e ele vai falar um pouco sobre a lei, e como o cristão, como aquele que crê em Cristo Jesus, inserido no meio de uma religião que era o judaísmo, deve viver. Para dar um exemplo sobre a lei de Deus, eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui na igreja, mas é sempre bom dar esse exemplo. Quando a gente está dirigindo, no trânsito, a gente é orientado pelas placas. E basicamente existem mais do que dois modelos de placas, mas eu vou destacar essas duas placas. Existem as placas de regulamentação, aquelas que são circulares, em volta tem um círculo vermelho, e essas placas de regulamentação dizem o que nós devemos fazer e o que nós somos proibidos de fazer. Se, por exemplo, você está vindo na Leopoldino de Oliveira, ali em frente ao posto Shell, aqui, bem nesse rumo, e você vê uma placa que tem uma seta para frente e uma seta para a direita, juntas.
O que significa essa placa? Significa que você pode ir para frente ou que você pode virar à direita. É uma placa que te regulamenta, diz o que você deve fazer. Mas também é uma placa que te proíbe. O que essa placa te proíbe? Te proíbe a virar à esquerda. Você pode fazer o que você quiser, desde que você vá para frente ou que você vire à direita. Se você virar à esquerda, você está descumprindo a placa regulamentativa. Existe uma outra placa, e essa placa é uma placa que a gente chama placa de advertência. Um losango amarelo que fala para a gente o seguinte: cuidado, logo à frente há algum obstáculo. Essa placa de regulamentação sempre está diante do seu desafio. E a placa de advertência prevê o seu desafio. Por exemplo, uma placa de advertência amarela com uma lombada desenhada e escrita embaixo, a 200 metros. O que significa? Querido, vai devagar, reduz a velocidade, porque a 200 metros existe uma lombada. A gente vê muito dessas placas amarelas quando a gente está num trânsito, na pista, na estrada, que tem muita curva. E ela vai dizer, tem uma curva acentuada, tem uma pista sinuosa. Mas é uma placa que te adverte. Se você quiser acelerar, acelera. Mas a 200 metros tem uma lombada. E se você passar acelerado, você vai estragar o seu carro na lombada. Eu enxergo a lei de Deus dentro dessas duas perspectivas. A palavra de Deus é como uma placa de regulamentação. Deus diz, é assim e pronto, acabou. A prática da lei na vida do homem se dá como uma placa de advertência. Ao entregar os 10 mandamentos para Moisés, Deus disse assim para ele: faça isso e serás bem-sucedido. Quando Moisés é sucedido por Josué, o que Deus fala para Josué? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e você será bem-sucedido. Meus irmãos, a lei de Deus serve para a gente como advertência também. Deus nos orienta na sua palavra, e quando nós cumprimos a lei de Deus, tudo nos vai bem. Entretanto, nós devemos entender algumas coisas. Primeira delas, a lei do Senhor não salva o homem. Nós não somos salvos por cumprirmos a lei de Deus. Sabe o que Jesus vai começar a fazer agora? E a gente vai começar a estudar essa sequência. Ele vai ampliar a visão do que é lei de Deus. No Antigo Testamento está escrito: não matarás. Jesus, porém, nos diz: aquele que ofende o seu irmão, já o matou. Na lei de Moisés está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. A primeira coisa que Jesus quer nos mostrar nesse estudo sobre lei é que a lei de Deus não pode ser humanamente cumprida senão por Cristo Jesus. O homem é incapaz de cumprir a lei de Deus na sua totalidade.
palavra de Deus vai nos dizer que aquele que tenta cumprir a lei de Deus e falha em um aspecto só, já falhou contra tudo. Então nós não somos salvos pelas obras da lei, nós somos salvos pela graça e unicamente por ela. O que é a graça de Deus, senão o fato de Deus olhar para Cristo Jesus, ao invés de olhar para a nossa própria vida? Porque a nossa própria vida está cheia de desobediência, de descumprimento da vontade do Senhor, e nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Pois bem, os fariseus e os escribas, que eram os estudiosos da palavra de Deus na época de Jesus, não conheciam a salvação pela graça, e eles queriam ser salvos pelas obras da lei. Um judeu carregava uma caixinha presa na sua testa, ou no seu punho, com as já viu aquelas caixinhas de promessa, que você tira um versículozinho ali e tal, um negócio parecido com aquilo, só que era tabuinha. Tirava aquilo, e ali estava tudo o que eles não deviam fazer. E eles não eram regidos pelo olhar da graça, mas eles eram regidos pelo olhar da lei. O Gustavo vacilou. Ah, Gustavo, nós vamos ter que te apedrejar. O Alex falhou no cumprimento da lei, nós vamos ter que executar a pena sobre ele. Querido, se fosse assim, homem nenhum seria salvo. Porque Deus deu ao homem uma oportunidade para escolher entre o bem e o mal. E o que o homem fez? Ele desobedeceu ao Senhor. Ele comeu do fruto que não era para comer. E a partir dali, nós somos ensinados que a nossa inclinação é sempre para o mal. O ser humano é inclinado para o mal. E o Antigo Testamento serve para nos ensinar o poder da lei de Deus. Às vezes a gente lê algumas histórias no Antigo Testamento que a gente não entende. Por exemplo, quando Deus entrega a lei para o povo, Deus está falando, vocês têm que andar desse jeito. Se vocês não andarem desse jeito, vai dar errado. Pode deixar, Deus, nós vamos andar direitinho. Uma das histórias que eu sou assim, essa eu vou perguntar para o Senhor quando chegar na glória, é a história de Uzá. Uzá era um homem, servo do Senhor, que havia também recebido a lei de Deus, e a lei de Deus, dentro dos seus vários aspectos, dizia que somente os levitas tocavam na arca da aliança. Essa é a lei, tá certo? Os levitas estão lá carregando a arca da aliança, tranquilo e calmo, quando de repente dá aquela leve tropeçada, e a arca da aliança, que era carregada por 4 levitas, tinha as suas hastes de ouro, era uma coisa fantástica, as hastes de madeira, quer dizer, a arca era de ouro, e aquela arca ia caindo para o chão. O Uzá ele não era levita, o que ele fez? Vou salvar a arca, e ele então tocou na arca. O que aconteceu com ele? Morreu. Por quê? Porque não era para tocar na arca. A lei do Senhor regulamenta. Não é para fazer, não é para fazer. E o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, é o ensino de Deus mostrando que o homem foi incapaz de cumprir a lei de Deus. O homem não conseguiu andar conforme a lei de Deus. E o que Deus fez? Deus enviou Jesus para confirmar o Antigo Testamento. Segundo aspecto que eu queria ensinar para os irmãos nessa noite. Primeiro, é que a lei não salva. Segundo, é que Jesus
cumpre o Antigo Testamento. Meus irmãos, ler o Antigo Testamento sem ver Jesus nele não vale de nada. Vão ser histórias morais e éticas. Jesus é Deus. Ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele criou todas as coisas. E Ele existe desde a eternidade. Sabe onde que Jesus estava na criação? Lá. Sabe onde que Jesus estava no dilúvio? Lá também. Sabe onde que Jesus estava quando Moisés estava caminhando rumo à terra prometida? Lá também. Jesus veio para confirmar o Antigo Testamento. E a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Ela nos evidencia isso. No curso de liderança sobre o Antigo Testamento, eu falei isso muito para os irmãos. E eu vou dar um exemplo para os irmãos de onde que a gente enxerga Jesus no Antigo Testamento. Alguém, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Outro, por favor, abra sua Bíblia em Juízes. Juízes, capítulo 6. Um irmão em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E o outro irmão em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Êxodo 3, 2, Juízes 6, 11. Primeiro, quem achou Êxodo 3, 2. Muito bem, dona Milza, pode parar por aí. Chamado de Moisés. Como que se deu o chamado de Moisés? Ele viu uma sarça pegando fogo. E ele deu aquela assustada. Porque a sarça pegava fogo e não consumia. Muita gente acha que a sarça falou com Moisés. E não foi a sarça que falou. Ela estava pegando fogo, não foi consumida. Mas quem falou com Moisés foi quem? O anjo do Senhor. Como que está escrito o anjo do Senhor na sua Bíblia, dona Milza? O A está com letra maiúscula e o Senhor está com todas as letras maiúsculas. Sabe quem que é esse anjo do Senhor? Jesus Cristo. Não é um anjo qualquer. Jesus é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Todas as vezes que os irmãos lerem anjo do Senhor com letra maiúscula e com Senhor em letra maiúscula, não é um anjo qualquer, é o próprio Filho de Deus que manifesta a sua vontade no Antigo Testamento. Jesus é a coluna de fogo que conduz o povo no deserto, nas noites escuras e sombrias. Jesus é a nuvem que protege o povo do calor escaldante do deserto. Jesus é a água que brota da rocha de Meribá, mostrando que Ele é a fonte de água viva. Jesus ilustra o tabernáculo, quando Moisés faz a porta, quando Moisés coloca os pães, e quando Jesus vem à terra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Jesus é o pão da vida, Jesus é o verdadeiro maná que cai do céu. Juízes capítulo 6, versículo 11. Quem achar pode ler. Muito bem, pode parar por aí. Gideão estava com medo. Deus o chamou. E ele não queria salvar o povo das mãos dos midianitas. Sabe quem apareceu para ele? Jesus. Porque Jesus é o Deus presente, o Deus eterno. E quando Jesus veio à terra, ele se encarnou, mas ele sempre existiu. Como ele aparece para Moisés e como ele aparece para Gideão? Em espírito. Mas ali, a partir de Mateus, ele aparece em carne e osso, mostrando que ele é o Filho de Deus. E as palavras dele é a seguinte: eu não vim revogar a lei, eu vim
cumprir a lei. Jesus Cristo cumpre tudo o que eu e você não conseguimos cumprir. Jesus Cristo cumpre tudo o que eu e você não conseguimos cumprir. Ele faz o que nenhum de nós consegue fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo não pecou. Ele é Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ai daquele que descumpre um i e um tio da palavra de Deus. E Jesus Cristo não foi indigno disso. Ele cumpriu tudo. Ele satisfez a vontade de Deus. E é por isso que nós somos salvos. Porque Jesus cumpriu cabalmente cada detalhe da lei de Deus. Jesus fez isso de diversas maneiras. A primeira delas, quando a gente lê profecias do Antigo se cumprindo no Novo Testamento. O que seria de Isaías 53 se não fosse o retrato de Jesus Cristo pintado lá no Novo Testamento? O que seria do Salmo 22 se não fosse a encarnação de Jesus? E tantas outras profecias. Por exemplo, o Antigo Testamento já dizia que Jesus Cristo seria crucificado, morto, mas nenhum dos seus ossos seria quebrado. E a palavra de Deus diz que nenhum osso foi quebrado. A palavra de Deus nos diz, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus ia nascer em Belém. Onde que ele nasce? Ele nasce em Belém. As profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Se os irmãos ainda não iniciaram a leitura da palavra de Deus, eu tenho começado a ler em Gênesis e Mateus. Esse ano eu vou fazer a leitura em ordem cronológica. A do Antigo e a do Novo simultaneamente. E o livro de Mateus ensina exatamente isso. O livro de Mateus é um livro que tem diversas profecias que estão sendo cumpridas em Jesus. Porque Jesus veio cumprir a lei de Deus. Mas afinal de contas, para a gente encerrar o nosso estudo, quais são os aspectos práticos da lei de Deus que eu devo cumprir? Porque se eu sou salvo mediante Jesus, eu vou descumprir a lei. E eu não estou nem aí para ela. Romanos capítulo 6 nos diz exatamente isso. Os romanos chegaram para Paulo e perguntaram assim: nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante na nossa vida? Paulo respondeu: de maneira nenhuma. Como vocês vão continuar pecando, sendo que vocês estão mortos para o pecado? A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que Jesus coloca a lei dele no nosso coração. E nós temos prazer em cumprir a lei de Deus. Que lei é essa que a gente precisa cumprir? A lei de Deus se divide em 3 aspectos principais: lei moral, lei civil e lei cerimonial. Quando a gente lê o livro de Levíticos, a gente vê aquele tanto de lei. Lei acerca do sacrifício, lei para a roupa que o sacerdote tinha que usar, lei para isso, lei para aquilo. Pastor, para que tanta lei? Para ensinar para o povo. Sabe por quê? Se o homem não conhecesse a lei, ele não teria conhecimento do pecado. Paulo também vai nos dizer isso. Sem lei, não existe pecado. Por isso que a gente não deve chegar para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, eu pequei, mas eu não sabia. Ah, sabia sim, porque a lei dele está clara. Então Deus não é o autor do pecado, Ele é o autor da lei. E quando a gente descumpre a lei, a gente peca.
Mas afinal de contas, qual lei a gente deve cumprir hoje, que a gente deve seguir hoje? A primeira lei que a gente deve seguir é a lei moral. Sabe onde que está o resumo da lei moral de Deus? Nos 10 mandamentos. E sabe o que Jesus fala sobre os 10 mandamentos? Ele resume os 10 mandamentos em 2. Quais são eles? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembra que a gente estudou os 10 mandamentos? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ter outro Deus diante dele? Você vai fazer imagem de escultura para outro Deus? Você vai tomar o nome de Deus em vão? Você vai esquecer de vir à igreja e de separar o domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor? De jeito nenhum, porque você o ama sobre todas as coisas. Se você ama o seu próximo, você vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe? Se você ama o seu próximo, você vai matar alguém? Você vai adulterar? Você vai furtar? Você vai dar falso testemunho? Você vai cobiçar? Não. Viva nessa filosofia de vida. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, amo ao próximo como a mim mesmo, e quando eu titubear no cumprimento da lei de Deus, eu preciso rasgar o meu coração, e não apenas as minhas vestes, olhar para o Senhor e dizer: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, porque eu não estou cumprindo a lei do Senhor, mas eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor não me salva mediante a sua lei, o Senhor me salva unicamente pela sua graça. Dona Milza. Pode adorar a Deus. Você adora a Deus, ama a pessoa, gosta De qualquer coisa. É isso mesmo. É isso. E sabe qual que é o maior problema da nossa sociedade hoje, Dona Milza? E da sociedade bíblica ao longo de toda a história? Que nós adoramos muito mais a criatura do que o Criador. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Aquele que não odiar o seu próximo, se a gente comparar o amor que a senhora sente pelo seu Antônio com o amor que a senhora sente para com Deus, o amor da senhora para com o seu Antônio tem que ser parecido com ódio, tão comparado com o amor que a gente tem que sentir por Deus. E meus irmãos, além da lei moral que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir também a lei civil. No Antigo Testamento, e aí a gente entra em algumas questões aqui que a gente vai conversar logo na sequência dos nossos estudos. Mas, por exemplo, alguns irmãos vão dizer o seguinte: pastor, o senhor é a favor ou não da pena de morte? Cumpra a lei civil. O que o Brasil fala sobre isso? Eu vou cumprir a lei do meu país. Ah, mas na Bíblia estava escrito que era possível a pena de morte. Quem que era o rei do povo? Deus. Quem que mandava matar? Deus. Então nós cumprimos a lei moral e a lei civil. A lei civil é a lei do meu país. E eu tenho que honrar a lei do meu país, enquanto essa lei for fiel às sagradas escrituras do Senhor. Se no Brasil está escrito que eu tenho que andar numa pista a 100 por hora, eu vou andar naquela pista a 100 por hora. E se eu descumprir aquela lei, eu estou descumprindo com a lei civil. E eu vou ser castigado pelos magistrados. Então nós devemos cumprir a lei moral, nós devemos cumprir a lei civil, e nós não precisamos mais cumprir a lei cerimonial. Sabe qual que é a lei cerimonial? Matar um cordeiro e trazer aqui para o altar, usar aquelas roupas que os levitas usavam, que os sacerdotes usavam, isso acabou. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Não existe mais cordeiro para trazer para cá, porque o verdadeiro cordeiro de Deus foi morto na cruz do Calvário. O que João Batista disse quando Jesus se aproximou dele? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus na cruz do Calvário e diante do seu ministério, ele foi profeta,
ele foi sacerdote, ele foi o próprio sacerdote, o próprio sacrifício, e ele também é rei, que domina sobre tudo e sobre todos. Todos os ofícios do Antigo Testamento, Jesus cumpriu. Então, a lei não nos salva. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, mas não revogou a lei. A gente deve continuar buscando cumprir a lei moral, a lei civil do nosso país, sendo obedientes, bons cidadãos, fazendo o que é certo e coerente, e não escorando na desculpa de ser cristão. Sou cristão e eu não devo pagar imposto. Mentira, errado. A palavra de Deus diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Seja um bom cidadão do reino e na terra. Ah, eu sou um cristão, mas eu vou dar um jeitinho. E já viu como o brasileiro se exalta em burlar a lei? O brasileiro acha bonito isso. Falando, não, estava um negócio aqui, mas eu fiz assim, assim, assado. Ah, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Eu não quero ensinar o meu filho a burlar as leis. Ele tem que cumprir e suportar quando ele errar. Por quê? Porque aquele que observa e ensina a lei de Deus, esse será considerado grande no reino dos céus. E para encerrar, precisamos exceder, e muito, a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós não podemos ser religiosos e dizer o seguinte: nossa, mas fulano de tal fez isso, que absurdo. Fariseu. Está sendo um fariseu. Nossa, mas fulana de tal fez isso. Para de ser fariseu. Para de ser escriba. Olhe para dentro de si. Pare de querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E vamos começar a cuidar da trave que está posta diante dos nossos olhos. Só assim. Quando nós sermos capazes de enxergarmos a nossa fraqueza e a amplitude da graça de Deus na nossa vida, é que a gente vai amar o próximo. E se Deus me amou, me justificou, me salvou em Cristo Jesus, Ele também pode fazer isso com o próximo. Porque eu, dos pecadores, sou o maior. E se Ele se fez benevolente na minha vida, o que Ele não pode fazer com a vida do próximo? Louvado seja o nome de Cristo Jesus, que cumpre a lei e que nos ensina a amá-la e a glorificar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em o nome de Jesus. Pastor Marcelo, por favor, venha à frente. Pastor Marcelo vai orar por nós. Na semana passada, eu orei e ele impetrou a bênção. Hoje ele ora e eu impetro a bênção. Se ele ficar vivo e forte até chegar aqui. Vamos colocar em pé e vamos orar? Senhor, obrigado pela lei enquanto não veio Cristo Jesus, mas quando chegou Jesus, a lei ficou lá para trás, e hoje a gente só depende da graça plena e absoluta no teu Filho amado Cristo Jesus. A lei foi orientadora, foi instrutora, como Paulo dizia, ela foi aio para os homens enquanto Jesus não chegou. Mas agora todas as coisas se concluem, se cumprem em Cristo Jesus, de maneira
maneira que o véu já se rasgou e hoje nós somos livres para adorar, de maneira que a gente pode participar da Santa Ceia, a gente pode ouvir a pregação do Evangelho, nós podemos orar e podemos louvar, e as nossas orações e os nossos louvores serem ouvidos por Deus. Senhor, que a companhia perpétua e maravilhosa de Cristo Jesus possa acompanhar cada homem, cada mulher, cada menino e cada menina que se encontra aqui nessa noite, e que todos nós possamos ter a certeza de que Cristo Jesus nos ama e que jamais Ele nos abandonará. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.